Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28. Verso 13. Enquanto vocês abrem aqui, aí eu abro aqui. Temática do mês, vou voltar uma aqui. A temática do nosso mês de janeiro será Provérbios para a Vida. Estaremos explorando parte, do livro de Provérbios, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Estaremos aí explorando vários assuntos que são tratados no livro de Provérbios. Hoje, em especial, no Provérbios capítulo 28, no verso 13, o tema da mensagem é confissão e cura. É um verso só. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vamos orar. Novamente, eu quero que você faça uma oração específica sua ao Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: Senhor soberano, eu estou pronto a ouvir tudo o que o Senhor tem que falar para mim. Espírito Santo, eu estou pronto a obedecer tudo o que o Senhor deseja falar a mim. Espírito Santo, opera em minha vida através dessa palavra. Quebranta-me, transforma-me, segundo o teu bendito, soberano e santo querer. Espírito Santo, quero colocar esse momento em tuas mãos, como até agora o Senhor dirigiu este culto. O Senhor tem dirigido as nossas vidas. Peço a tua orientação, que seja derramado o teu poder sobre a tua igreja. Que o Senhor Espírito Santo possa passear em nosso meio. Que o Senhor possa quebrar e destruir toda a obra, todo o poder maligno contra as nossas vidas e contra a tua igreja. Para que a tua palavra penetre em nossos corações e ache terra fértil e venha a dar frutos. Para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, de uma forma bem geral, não sendo injusto com o livro de Provérbios, Provérbios ele trata de verdades práticas da nossa vida. Ele examina o caminho do ser humano e confronta com os caminhos e a vontade de Deus. Provérbios também ele mostra, queridos, a divergência que existe entre o querer humano, ou seja, o nosso querer, e o querer de Deus. Aponta os caminhos que nos levam a Deus e também os caminhos que nos afastam de Deus. Provérbios mostra-nos os caminhos do pecado e da morte, mas também o caminho da cruz, da santidade e da vida eterna. Provérbios é chamado também, considerado como livro de sabedoria. Mas não é a nossa sabedoria, não é a sabedoria humana, embora em grande parte concebido ali, escrito por Salomão. Mas a sabedoria que contém no livro de Provérbios, ela é espiritual. É o Espírito Santo soprando no ouvido dos servos do Senhor, para que a palavra chegasse até nós. Olha só, no capítulo 1, no verso 7, eu vou usar aqui a Nova Tradução Linguagem de Hoje, para esse verso. Diz assim: para ser sábio, é preciso, primeiro, temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e também não querem aprender. Para Salomão, o princípio da sabedoria é o temor a Deus.
Ou seja, o princípio da sabedoria é ter zelo pela palavra de Deus. É ser submisso a Deus. Esse é o princípio da sabedoria para todo ser humano. Mas, voltando aqui ao nosso verso base, eu vou projetá-lo aqui para a gente acompanhar, aqui da projeção. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lembrando o tema da nossa mensagem: confissão e cura. Queridos, a primeira palavra que eu quero destacar, que eu acho muito interessante aqui nesse verso, é o verbo encobrir. O que encobrir é uma palavra muito conhecida nossa, quer dizer disfarçar. Encobrir significa ocultar. Encobrir significa esconder algo sob aparência enganosa. Isso significa encobrir. Se eu não me engano, alguns anos atrás, ou talvez muitos anos atrás, eu não me recordo se era propaganda de um desodorante, mas ele dizia assim: a primeira impressão é a que fica. Já ouviram isso? Eu acho que era de um desodorante. A primeira impressão é a que fica. Se está certo ou errado, não vou entrar aqui nos méritos, mas ela é interessante. Porque se nós percebermos bem, nós tiramos as nossas primeiras conclusões sempre que através das primeiras impressões ou da aparência. Não é isso? É o primeiro olhar. É a primeira impressão que nós temos. É a aparência de cada um que nós já vamos tirando as primeiras conclusões. E entendo, queridos, que nós, sendo bem sincero, temos uma forte tendência de nos tornarmos, deixa eu ver se é a melhor palavra, teatrais, de teatro. E se tornar, ser teatral é representar, eu estou falando no sentido de representarmos uma circunstância, representarmos uma verdade que na verdade não é verdade. Vocês entenderam? Representarmos uma circunstância que na verdade não é verdade. Vou dar alguns exemplos para vocês, práticos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Nós às vezes, antes de sair da nossa casa para vir à igreja, porque é aqui que nós nos encontramos, às vezes nem tudo está bem. Às vezes o leite azeda logo de manhã, não é mesmo? É uma coisinha ou outra aí que faz a gente ter um atritozinho com a esposa. É a filha que está chorando porque quer comer chocolate logo de manhã. E aí já começa aquele negócio, né? Nós não saímos de casa muito bem. E no carro nós já vimos discutido. Não, porque é você. Não, porque é você. Fica quieto, para de chorar. Não, porque está errado isso, porque está errado aquilo. E quando nós chegamos na igreja, chegamos ali no átrio, onde os irmãos nos recebem, nós esticamos aquele sorriso. Ah, como vai, meu irmão? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Como vai? Tudo bem? Ué, mas sua filha está chorando, por que será? Está com sono? Ou se não, vai tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês percebem que nós... Fiquem tranquilos, queridos, eu não estou acusando, porque eu sou assim também. Não é mesmo? Está tudo bem com a graça de Deus, mas na verdade quebrou o pau logo de manhã. Já discutiu logo de manhã. Não esquenta a cabeça, queridos, é normal, é natural. Nós somos assim. E aí nós, quando estamos perto dos irmãos,
fazemos um breve teatro de estar tudo bem. É normal. E não é novidade para ninguém aqui a nossa capacidade de fazer de conta. Nós falamos sobre isso domingo passado. Faz de conta que eu estou bem. Faz de conta que eu sou cristão. Faz de conta que está tudo sob controle. E esse engodo, eu vou chamar isso de engodo, do nosso coração, que a palavra já diz que é corrupto e enganoso, nos leva, queridos, a praticar pantomima com Deus. Nós reproduzimos aquilo que nós fazemos, esse teatro, essa pantomima, entre nós reproduzimos com Deus. Eu falo isso no sentido de que nós temos muita dificuldade em falar com Deus sobre o que há de podre em nós. É ou não é verdade? Nós temos dificuldade em dizer para Deus, falar a Deus a sujeira que habita em nossa mente. Também pouco falamos com Deus sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa forma de reagir. Nós não praticamos aquilo que Paulo diz na instrução da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a mulher também. Nós achamos que não há necessidade de verbalizar os nossos pecados. Nós achamos que não há necessidade de verbalizarmos as nossas falhas e as nossas fraquezas. E por causa disso, o efeito que isso traz em nossas vidas, queridos, é que a nossa alma vai se enfermando. A nossa alma vai adoecendo espiritualmente, emocionalmente nós vamos enfermando. Porque há a ausência do agir do Espírito Santo na vida daquele que não confessa os seus pecados. Notem só o que Davi diz aqui no Salmo 32, no verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo o dia. O nosso texto diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas a palavra não está falando aqui, queridos, no sentido de que Deus vai imputar castigo sobre as nossas vidas, mas que a consequência disso é o distanciamento de Deus. Nós vamos nos apartando de Deus por causa dos nossos pecados não confessados. Pecado nos afasta de Deus. O pecado ele tem um efeito devastador em nossas vidas, que além de nos distanciar de Deus, ele entorpece a nossa mente, para que a gente não reconheça os nossos pecados, para que a gente não confesse os nossos pecados, para que não haja em nós a necessidade de confessar e nem de abandonar o pecado. O efeito é tão devastador que certos pecados, eles se tornam parte da nossa vida. Vocês já ouviram falar do termo pecado de estimação? É aquele que nós cultivamos. É aquele que nós trazemos para debaixo dos nossos braços, como se fosse um filho querido. E nós alimentamos ele. E por causa disso, o Espírito Santo não vai agir em nossas vidas. Nós aceitamos o pecado quando não o confessamos, quando não o reconhecemos e quando não o abandonamos.
E eu quero falar com você de um risco. Deve existir vários, mas sobre um risco que nós corremos por conta de algumas meias-verdades doutrinárias. E o risco que nós corremos é de banalizar a nossa relação com Deus. Banalizar o nosso relacionamento com Deus. Por causa do quê? É que quando achamos que por causa da graça, da nossa parte não exige esforço nenhum. Essa é a visão equivocada da graça. De quando Deus vem até nós, porque nós não podemos ir até Ele, e nos reconcilia pelo sangue de Cristo. Isso é graça. Mas o da nossa parte é: santificai-vos, enchei-vos do Espírito. Por causa da graça, achamos que não há necessidade de confessar pecados, porque já estão todos perdoados, não é isso? Jesus já crucificou todos na cruz. Eu já sou eleito, não é isso? Para nós presbiterianos serve bem, né? Eu sou eleito. Já nasci eleito. Já está tudo perdoado. É só curtir a vida e esperar Jesus vir me buscar para que eu possa viver a eternidade com Ele. Não sei como Deus vai resolver isso lá em cima. Mas, queridos, eu quero falar de um detalhe que a palavra deixa muito clara. Pecado tem nome. Pecado precisa ser reconhecido por nós. Pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser abandonado. Sabe aquela oração genérica que a gente faz? Senhor, porque orar dá trabalho, queridos, vamos e convenhamos. Toma um tempo danado. E aí nós fazemos a nossa lista de bênçãos e pedidos e no fim falamos: Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados a Deus? Cada um, nome por nome, situação por situação. Qual foi a última vez que você orou e disse: Senhor, eu errei. Eu tenho errado. Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu não fui justo. Senhor, eu não tenho sido justo. Senhor, eu feri meu irmão. Eu feri tal pessoa através de palavras. Senhor, hoje eu fraquejei, caí, pequei novamente naquele pecado. Senhor, hoje eu fiz isso. Senhor, hoje eu falei aquilo. Ah, Senhor, eu estou sendo indiferente para com o Senhor, para com o meu testemunho, para com o que Cristo fez por mim. Senhor, eu tenho falhado no meu testemunho. Qual foi a última vez que você orou dessa forma? Queridos, a verdade liberta. E é necessário tirar a sujeira debaixo do nosso tapete. Quem ergue esse tapete? Somos nós. Olha só que interessante a oração do profeta Daniel. Vamos prestar muita atenção na oração que ele faz por ele e pelo povo de Judá. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos.
Olha só agora, vamos enumerar. Temos pecado e cometido 1, iniquidades. Procedemos 2, perversamente. Fomos 3, rebeldes. Apartando-nos dos teus mandamentos, 4. E dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos profetas, 5. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Vocês percebem que Daniel dá nome aos bois? O profeta verbaliza cada pecado cometido e os confessa diante de Deus. Sabe de uma coisa? Vocês conhecem o colete salva-vidas, não conhece? Nós colocamos quem vai pescar, né? Ou quem vai lá para o alto mar. Põe o colete salva-vidas, porque se cair no mar não afunda, não é isso? Para preservar a vida. E nós, queridos, nós colocamos também um colete salva-vidas nos nossos pecados. Nós protegemos os nossos pecados. E o colete salva-vidas que nós colocamos em nossos pecados se chama orgulho, soberba, de não reconhecer, de não confessar, de não aceitar, de não se humilhar. É o nosso orgulho e a nossa soberba que ampara o pecado em nossas vidas. É o nosso orgulho e a nossa soberba que deixa o pecado, os nossos pecados intocáveis, preservados. E não o confessamos, porque não há necessidade. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados, dando a eles os devidos nomes, nós estamos reconhecendo cada atitude, cada palavra e cada comportamento que existe em nós, que afronta a Deus, que desonra a Cristo e que entristece ao Espírito Santo. Assim, envergonhados, nós reconhecemos que somos pecadores, que nós falhamos, que em nós não há justiça alguma. Miserável homem que sou, palavras do apóstolo Paulo. E aí nós nos arrependemos. E arrependimento, querido, significa reconhecimento de pecado, significa abandono de pecado. Arrependimento é renúncia. E renúncia é o caminho que nos leva até a cruz. Mas tem outra coisa que eu quero destacar aqui também. O nosso texto base diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Misericórdia é a disposição. Misericórdia é a prontidão e o desejo que Deus tem de nos perdoar, de nos alcançar, de nos tratar, de operar em nossas vidas. Isso chama misericórdia. É o Deus grande, temível e poderoso que nos resgata por intermédio de Jesus. A ordem de Deus para nós nos confessarmos tem uma só finalidade. Uma única finalidade tem a ordem que Deus nos dá de nos confessarmos. E a finalidade é o perdão. Perdão é reconciliação com o Pai.
é reconciliação com o próximo. Perdão, queridos, é cura. Perdão é transformação. Perdão, queridos, é nova vida. Por isso a necessidade de confessarmos, reconhecermos e abandonarmos os nossos pecados. Olha só que interessante o que o apóstolo João, ele diz em sua carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso se chama misericórdia. Isso se chama graça verdadeira. Se condicional confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E também não só perdoar, anular o pecado, mas Ele anula o poder do pecado em nossas vidas. Ele anula o poder do pecado em nossas gerações, porque Ele nos purifica. E tudo isso, queridos, só é possível por causa de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Toda essa bênção, essa libertação das garras do diabo, só é possível por causa daquele que nos amou e por nós se entregou. Porque é por meio dele, de Jesus, que os nossos pecados foram perdoados. Porque Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Os judeus que mandaram crucificar a Jesus, Judas Iscariotes, o traidor, Pilatos que lavou as suas mãos, e os algozes, soldados romanos, queridos, foram só instrumentos de iniquidade, vasos de desonra, que Deus usou para cumprir o seu propósito de nos reconciliar com Ele. Foi olhando para nós que Ele submeteu o seu Filho e nosso Senhor Jesus a essa morte horrenda, horrível, vergonhosa. Como diz o profeta Isaías: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados, perdoados. Finalizo, termino, desafiando você, meu irmão e minha irmã, a uma vida verdadeira com Jesus. Rasgai vossos corações, e não as vossas vestes. Deixarmos de sermos teatrais. Deixar de fazer pantomima com Deus enquanto os nossos pecados vão nos corroendo. E nós vamos disfarçando que está tudo bem, mas confessando, porque Ele está pronto para ouvir, pronto para perdoar e pronto para tocar em nossas vidas, nos purificando. Aleluia. Queridos, hoje é dia de arrependimento. E se é dia de arrependimento, é dia de confessar pecados. E se é dia de confessar pecados, é dia de perdão. É dia de cura. É dia de transformação. É dia de reconciliação. É dia de nova vida com aquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz.